Pessoal, vamos dar continuidade nos nossos vídeos das atualizações. Estamos bastante atrasados nesses vídeos, mas vamos fazendo dentro da nossa possibilidade. O último vídeo foi sobre as atualizações feitas no Magnus Billing até dia 31 de 7 de 2020. Então, neste vídeo, vamos falar das atualizações a partir do dia 1º de agosto ao dia 15 de agosto de 2020. Antes de dar continuidade, lembre sempre que é muito importante você que é usuário de Magnus Billing ou você que está começando a usar ou já usa há muito tempo, tá? Assistir essa série de vídeos porque elas são importantes, porque a gente vai comentando coisa por coisa que é sendo feita no Magnus Billing. Então, você sempre vai poder tirar o melhor proveito possível do que está sendo feito, tanto de problemas que vão sendo corrigidos, funções novas, e assim manter o seu Magnus Billing também atualizado, tá? Lembrando que é importante você dar o seu like, ou se você não gostou do vídeo, não gostou da atualização, não gostou de alguma coisa, não pode dar o seu dislike sem nenhum problema, ok? E também se inscrever no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, vamos em frente. A primeira atualização de agosto foi aqui dia 3. Tá? Aqui eu acho que a gente começou a trabalhar, não tem nada para falar desse commit em específico, porque ele é simplesmente preparação da nossa nova wiki. A nossa nova wiki, deixa eu abri elas para vocês aqui. Lembrando que essa nova wiki, você pode aceder a ela, por exemplo, diretamente, ela tem uma integração entre esses botões de ajudas que fica nos próprios fields, nos próprios campos do Magnus Billing. Em alguns casos, quando a descrição é um pouco maior do que seria esteticamente ou conveniente colocar aqui mesmo, para você ter um acesso bem rápido, você tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, essa opção, regra de prefixo. Essa regra de prefixo aqui, para explicar como funciona isso, é um texto um pouco grande. Então, automaticamente, em vez de só escrever aqui lá em cima, essa regra permite o cliente discar o formato local, em vez de explicar tudo e deixar extremamente poluído o visual aqui do front-end, a gente bota simplesmente a informação lá, clique para mais informações. Então, quando você clicar neste botão, você vai automaticamente redirecionado para a wiki do Magnus Billing, tá? E já apontando diretamente para o local onde estamos falando sobre esse field, tá? Então, esse commit aqui foi justamente o dado início nessa nova wiki, tá? Que ela está mais integrada com o próprio Magnus Billing. Então, todos os textos que estão aqui na wiki estão lá dentro do Magnus Billing também. O formato dessa wiki é bastante simples, tá? Ele é de cima para baixo, no formato tipo de um livro, tá? Onde começa com introdução, depois dentro de introdução tem submenus, primeiros passos de instalação, como instalar, algumas informações técnicas, por exemplo, como é feito o cálculo de preço de uma chamada no Magnus Billing, está aqui bem explicado, pacotes grátis, TTS, voucher, Direct Media, algumas regras de segurança. Depois aqui por último tem esse menu. Se você olhar bem, esse menu aqui, eles são os mesmos menus do Magnus Billing. E dentro de cada menu tem os submenus, que você pode ver que é os mesmos submenus do Magnus Billing. Financeiro. Tá? Porque justamente, e aqui é cada uma dessas colunas. Você vai ver o que está escrito aqui, ó, é a mesma coisa que se eu for no menu financeiro, recargas e botar o mouse sobre... venceu a minha seção aqui. Então, financeiros, recargas, novo, crédito. Eu devo ter desativado aqui o menu não. Está ativo. Esse meu servidor de teste aqui é sempre assim. Quando eu vou mostrar algo não funciona, porque é teste, eu estou sempre fazendo algum ajuste. Bom, mas a ideia é vocês pegarem, não vou perder tempo com isso.
essas informações aqui são mostradas também dentro do Magnus Billing de forma mais reduzida. Quando o texto é muito grande, diz para você clicar sobre o ícone e você já vai para o wiki. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Bom, não apareceram, não sei o que eu fiz de errado ali na minha instalação aqui, mas vamos embora. Aqui foi resolvido um issue, um problema. Vamos dar uma olhadinha. Foi aqui na controller de registro. Isso aqui foi retirado para funcionar com a versão do PHP 5.3, que na versão 7.3. A partir da versão 7 do PHP, a função count não tinha mais. Tá? E foi adicionado também aqui para que cada registro novo, pelo link de registro, seja iniciado com o status 2, que seria o status pendente. Aqui, ó, status pendente. Só depois, e aí é enviado um e-mail para o usuário, que só depois de ele ativar que fica como ativo. Vamos em frente. Mas aqui uma solução de problema na controle do Campaign Dashboard. Campaign Dashboard é aquele menu novo que a gente colocou aqui, ó, esse monitor de campanhas. Tá? Lembrando que esse monitor de campanhas aqui, ele é exclusivo para chamada de voz, tá? Não por de SMS. Então aqui simplesmente foi alterado aqui um método que eu tinha usado sessão. Aí estava errado essa referência de variável aqui, não era uma sessão, era simplesmente era um objeto dessa array aqui, ok? Vamos em frente. Aqui foi feito só um build do projeto. Aqui deve ter sido feito mais alguns ajustes na wiki, como estava dizendo. Provavelmente vai aparecer muitos commits dessa wiki, porque foi bastante trabalhoso acertar o formato. Ok? Então vamos continuar. Como você vê que é o wiki, build, esse translate deve ser da build da wiki também. Aqui foi tudo, foi questão de arrumação de vários fields, de vários names para tradução, tá? Também foi revisto o formato de tradução do Magnus Billing. Então, basicamente foi tudo aqui. Também foi renomeado o projeto do GitHub. A data aqui também que estava defasada, tá? Então, isso aqui foi tudo relativo a traduções. Aloquei o wiki também. Aqui foi feita uma alteração para permitir transferência via alias quando você recebe uma chamada do via DID. Alias, lembrando que é aquela parte do Magnus Billing, essa aqui, ó, onde, por exemplo, vamos dizer que a sua conta VoIP é um número assim, bem esquisito, tá? De uma senha Magnus, por exemplo. Vamos botar aqui que esse cara fosse, esse cliente, essa conta VoIP fosse desse cara, tá? Então, vamos dizer que esse usuário aqui tinha 4 contas VoIPs, essa e mais 3. Então, quando ele queria ligar entre usuários, ele tinha que ligar para esse dígito. Com essa opção alias, você pode estipular um número bem pequenininho, tá? Alias, em português, seria algo como um apelido. Tá? Então, lembrando que esse número 100, esse código 100, vamos dizer assim, é o alias para essa conta. Então, se outra conta VoIP do usuário Nepot chama para o usuário 100 para a conta VoIP 100, que na verdade é um alias, tá? Um apontador, vamos dizer assim, o sistema vai entender que ele está se referindo ao conta VoIP que possui o número 100 no alias do usuário Nepot. Então, esse alias 100 pode ser usado por outra conta VoIP de outro cliente. Então, alias pode se repetir em usuários diferentes, não no mesmo usuário. Tá? E também, com essa alteração, foi feita para que você também possa transferir uma chamada. Se você recebe uma chamada, você transfere para o seu alias 100, tá? Mesmo quando é uma transferência, não só uma descagem entre usuários. Vamos em frente. Aqui foi build. Build é quando a gente processa
faz um build do projeto inteiro para ele conter já as modificações que a gente tem feito. Aqui é o wiki, build de novo, mais translate, mais ajustes nas traduções, o lugar estava escrito errado, foi ajustado, tá? Então, aqui mais atualizações de idioma, de tradução, wiki de novo. Aqui foi resolvido mais um probleminha na questão dos registros. Aqui foi uma tradução. E aqui... Aqui foi adicionada a função que não estava enviando. Lembra que eu acabei de falar que o usuário que era registrado, ele ia sair com status pendente e ele só ia ativar quando o usuário ativava, ele recebia um e-mail e ativava, aquele e-mail não estava sendo enviado. Tá? Então aqui a gente fez a configuração aqui, para ele enviar o e-mail, tá? E depois da ativação, enviar o e-mail, aqui está o método Magnus Billy que é usado para enviar o e-mail, tá? E depois da ativação, aí sim ele muda o status para ativo. Agora vamos aqui para as últimas atualizações dessa quinzena. Aqui foi resolvido um problema. Aqui tinha um problema que é um momento que tu ia editar uma conta VoIP, o codec não parecia aqui selecionado, tá? Então ele foi solucionado esse problema para aparecer direitinho. Arrumado a toolbar em espanhol. Foi simplesmente mudado aqui estava escrito errado. Foi algumas questões de traduções. E aqui o tamanho da barra também, que provavelmente não entrava a palavra, então foi aumentado 10 pontos aqui na largura do botão Refresh Rate. Vamos em frente. Próximo, aqui foi feito um pull request. Problema no débito do DID. Vamos ver. Aqui foi respondido que estava solucionado. Vamos ver o que foi feito. Você vê que junto foi colocado toda aquela parte das traduções também. Esse aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês porque ficou uma mescla muitas coisas duplicadas, esse merge aqui. Vamos em frente. Aqui esse foi o Update Quick Install. Todos esses arquivos .rst são os arquivos referentes lá ao wiki também. Tá? Que fica dentro, inclusive fica dentro do diretório wiki. Wiki en get start .rst. Mais traduções da wiki. Aqui outro pull request também relacionado a wiki, outro pull request. Aqui foi solucionado um problema no menu torpedo de voz, números bloqueados, traduções da wiki, e aqui adicionado uma opção nova no Magnus Billy, que foi adicionada a importação de DID através de arquivo CSV. Então até essa versão, tá, você não conseguia importar DIDs. A partir dessa versão você consegue criar uma lista, tá, em CSV. Aqui tem o exemplo, se você botar o mouse sobre esse ícone, ele mostra o exemplo como tem que estar o seu arquivo. Então, o seu arquivo tem que ter obrigatoriamente um número abaixo do outro. Na primeira coluna você tem que colocar o nome da coluna que você está importando. Por exemplo, se você for importar,
por exemplo, somente números, então você pode colocar assim, ó, number, em inglês ou em português, e coloca o seu número DID, ou mais de uma. Tá? Se você quiser importar mais dados, por exemplo, a taxa de ativação, então você tem que colocar, onde é que está meu arquivo? Aqui, taxa de ativação. Tem que ver lá depois a acentuação ali, que eu não lembro como é que ficou, ou olhar em inglês. Eu vou dar até uma dica para vocês aqui nos importar. Nessas importações, quando você não sabe quais são as colunas que o Magnus Billing tem lá para importar, tá? Faz o seguinte, bota uma coluna aqui que você tem certeza que não existe, por exemplo, teste, tá? A.csv, deixa eu guardar aqui. E aí tenta importar o arquivo. Tá? Importa, olha o que vai acontecer. Ó. Vai saltar um erro dizendo que as colunas estão desconfiguradas. Tá? Ou seja, minhas colunas que eu tentei importar não existem. E aí me tira uma lista do que é permitido importar. Tá? Então aqui está todas as opções que eu posso usar para importar no CSV. Tá? Por exemplo, fix rate, se eu não me engano, é o nome da taxa de conexão. Lembrando que essa taxa de conexão aqui é quanto o Magnus Billing vai cobrar pelo DID por conectar a chamada. Então você bota ali fix rate 10, 10, 10, 10 e importa. Tá? Então já aprendemos que esse erro de colunas não configuradas é porque a primeira linha deve conter esses campos, o nome da coluna que vai ser importada, que é exatamente o nome da coluna que está lá no banco de dados. Tá? Aqui foi resolvido um outro problema. Vamos ver o que foi feito aqui. Aqui foi feito. Estava fazendo referência a uma variável errada. Estava só referenciando id trunk e era id trunk group. Pronto, por isso que não estava importando as tarifas. Também resolvido. Aqui mais traduções. Ajustado algo no controller de novo. Só tradução também. Mais questões da nossa wiki. Aqui mais um issue resolvido, mais um problema. Vamos ver o que era esse comando aqui. Aqui foi basicamente só aumentado um pouco o tamanho, a altura deste campo, quando você está usando temas Triton. Triton ou Triton, não sei qual é o correto. Que é esse template aqui, que ele fica maiorzinho as coisas. Lembrando que a gente tem template Neptune, Crisp e Triton. Ou Triton, não sei qual é a pronúncia correta. Bom, vamos em frente. Atualização, tradução, arquivos.rst nossa wiki. Aqui mais merge, também de arquivos da wiki, porque foi todo o nosso pessoal que trabalhando nessa semana aqui para melhorar a wiki. Aqui mais um merge relacionado a questão ali do SIGNUP. Escrito errado, só foi arrumada a tradução. Aqui foi mais uma tradução, mais uma wiki aqui em cima, e esse último atualização dessa quinzena, que foi adicionado no dashboard do Magnus Billing. Aqui, ó, essa opção de CC e CPS, tá? Que foi justamente CC é o pico de hoje, ou seja, nesse meu servidor de teste aqui, ó, o pico de hoje foi 2 chamadas simultâneas e 0 CPS, tá? Provavelmente o CPS não está funcionando aqui no meu servidor, porque, como sempre eu digo, esse servidor aqui é um servidor de teste meu, não tenho responsabilidade nenhuma em fazer
ou deixar ele funcional, tá? Então é só de teste, tá? Então isso aqui, lembrando, é o pico, é o máximo que chegou. Então se você teve 100 chamadas, depois 200, depois 120, depois 230, é o máximo que chegou no dia, o pico total, tanto de chamadas simultâneas como de CPS. Ok? Então temos finalizado então essa quinzena. Um abraço, até o próximo vídeo, que será da quinzena do dia 15 de agosto a 31 de agosto de 2020. Tchau, tchau.